Deus assim vos abençoe. Poder assentar em nome do Senhor Jesus. Veja a promessa que Deus fez aqui para Abraão. Primeiro, ele disse para Abraão que ia fazer dele uma grande nação. Ele ia abençoar e ia engrandecer o nome dele, né? Aqui ele chama Abrão. Em Gênesis 17, Deus muda o nome dele. Deus engrandece o nome. Ele já não chama mais Abrão, ele chama Abraão. Deus muda o nome dele. Engrandecerei teu nome. Vendo na era de Pérgamo, nós tivemos o privilégio nas eras da igreja de sermos chamados de cristãos. Foi o nome que nós recebemos, né? Nós éramos metodistas, batistas, mas naquele tempo não tinha metodista, não tinha batista, mas uns adoravam a Diana, outros adoravam a Júpiter, a Mercúrio e outros deuses, outros eram judeus, mas durante as eras fomos chamados de cristãos. Antioquia foi a primeira vez que foram chamados de cristãos. Eles seguiam a Cristo. Então, durante todas as eras, eles foram chamados de cristão. Agora, quando chega depois da morte de Lutero, Wesley, aí já começou a aparecer os luteranos, os wesleyanos, depois das eras. Você pode ver que os luteranos passaram a ser chamados de luterano, wesleyano, depois que as eras terminaram. Não foi dentro das eras. Lutero era cristão, não era luterano. O Wesley era cristão, não era wesleyano. Aí depois vieram os pentecostais dentro da era da Laodiceia. Aí depois nós tivemos a mensagem de Apocalipse 10, 1 a 7, e Malaquias 4, 1 a 5, 5 6, Lucas 17, 30, várias escrituras se cumprindo em pleno século 20. Mas o irmão Branham não era também branhamita. O irmão Branham já era cristão. Agora, depois da morte do irmão Branham, foi depois da morte de Moisés, depois da morte de Paulo, foi depois da morte de William Branham, que aparece a noiva. Agora, vamos voltar mais um pouquinho sobre a esposa. A esposa não, a senhorita Jesus Cristo. Aí nós voltamos. A senhorita Jesus Cristo. Durante as eras, a noiva foi chamada de senhorita Jesus Cristo. Durante as eras, ela não é casada. Não tem casamento durante as eras. Então ela foi chamada durante as eras de senhorita Jesus Cristo. Agora, ela é chamada de senhora depois que casa. Aí ela é chamada de senhora Branham. Eu estava vendo na internet, um irmão disse assim, mas não tem família Branham? A semente não era da palha 19. Nós somos a família Branham. Nós não filiamos essa família, nós nascemos. Se você vê o 20, você vai ver ainda. Agora, não tinha família Branham durante as eras. Não tinha família Paulo, não tinha família Lutero, porque ela era senhorita,
ela namorava, depois ela fica noiva, com a abertura dos selos, com a revelação dos selos, ela casa. Agora, quando ela casa, ela já não é mais senhorita, porque o selo foi rompido. O selo foi rompido no casamento. O selo de Eva foi rompido antes do casamento. E não foi com o marido dela, foi com a serpente. Agora, o selo da virgindade da esposa de Cristo é rompido pelo sétimo anjo, Cristo. Porque houve o casamento do crente com a palavra. Ela então engravida. Ela engravida e hoje ela está grávida da palavra. Ela está esperando o filho prometido. Agora, se ela está grávida, não é mais virgem. Está grávida. Está para dar à luz um filho, que é o rapto. Eva estava grávida, mas não era de Adão. Depois que ela se engravidou de Adão. Agora, nesse tempo, a noiva desse dia, a esposa desse dia, se engravida de Cristo. Por isso hoje ela não faz barulho, ela não corre, ela não pula, ela não faz aqueles movimentos de cura, de evangelismo, porque uma mulher grávida, ela anda com cuidado, porque ela está pesada, ela carrega outro dentro dela. O que está acontecendo com a esposa nesse dia? Ela está carregando outro. Então, por isso hoje ela não é mais aquela senhorita das eras. Ela não está mais nas eras. Ela já deixou a casa das eras. Então, Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela. Ele teve que sair. Você veja bem, nós nascemos ali nas eras, mas há uma voz de Apocalipse 18 que diz: sai dela, povo meu. Saímos, ouvimos uma voz. Agora ele disse vamos falar de uma nação amaldiçoada. Eu estava falando alguma coisa, toquei aqui e ainda ele disse para Abraão: tu serás uma bênção. Eu estou tentando entrar no assunto de uma nação amaldiçoada. Veja bem, o que te abençoar é abençoado, o que te amaldiçoar é amaldiçoado. Agora, os Estados Unidos se tornou uma nação amaldiçoada. Veja, uma nação que recebeu Moody, Finney, Branham, grandes homens, Billy Graham, Ororo, Tommy Osborne, teve os melhores presidentes que já pisaram nessa terra. Lincoln, Washington. Deus mesmo pisou ali em 2 pés. E Deus mesmo falou que eles seriam amaldiçoados. Os Estados Unidos é o tipo de Israel. É o Israel de hoje. O irmão Branham disse: Israel teve os grandes reis, né? Que foi Davi, Salomão, aqueles grandes bons reis. Também tiveram reis ruins, que levou a nação à desgraça, como Acabe, Jeroboão I, Jeroboão II, Oséias.
e muitos outros, mas tiveram também como Josias, Ezequias, bons reis. A América também teve bons presidentes, que guiou a nação a Deus. Mas depois que ela fez uma aliança com os árabes, irmão Brana disse que eles seriam amaldiçoados. Veja só. Então chegou Jesus, mensagem pregada em 57. Eu pensei que era aquela. Então Jesus chegou e chamou, mas não é. Aquela de 64. Vejo aquela antiga estrela de 6 pontas de Davi, a bandeira mais antiga do mundo, hasteada lá. Por que as nações não conseguem ver isso? E pensar, esse parágrafo é a voz de Deus que postou hoje. Eu estava procurando algo para falar e comecei por esse fiozinho aqui da meada. Por que as nações não conseguem ver isso? E pensar que nossa própria nação amada vai se aliar aos árabes. E ao que parece, eles serão amaldiçoados. Com toda a certeza. Eles desprezaram a misericórdia de Deus, agora devem submeter-se ao juízo. Vejo aquela antiga bandeira hasteada lá, vejo o deserto brotando como uma rosa florescendo. Vejo aqueles judeus regressando lá do Irã, estiveram lá por 2.500 anos. A Bíblia diz que eles seriam levados de volta a Jerusalém sobre as asas de águias, ao ver aqueles grandes aviões da Nightline, trazendo-os de volta nas asas de uma águia, por assim dizer, eles descendo dos navios e olhando, dizendo: onde está o Messias? Tu disseste, quando a figueira solta seus botões, ou os brotos, sabeis que está próximo o verão. Vemos que ela está brotando. O irmão Bruno falando isso aqui, 10 anos depois, que Israel é reconhecida como uma nação nas Nações Unidas. E aí ele está falando de Israel, voltando para sua pátria, e falando dos Estados Unidos fazendo aliança com os árabes. Ele diz, com certeza será uma nação amaldiçoada. 1957. Agora, já era o jubileu pentecostal. A América tinha vivido 50 anos da bênção pentecostal. E no final dos 50 anos da bênção pentecostal, faz aliança com os árabes, recebe a maldição, rejeita o Espírito Santo. Porque o fogo acendeu na América mesmo. Não era uma coisa falsa. Coisa falsa que nós vemos hoje, não só na América, mas no mundo todo, o movimento pentecostal se tornou uma carniça, uma carne podre, mas naqueles dias era carne fresca. Então, foram 50 anos. O irmão Branham cancelou as suas viagens, que tinha as suas campanhas, Billy Graham também a deles, Oral Roberts e todos aqueles grandes pregadores de destaque, para poder viajar aos Estados Unidos e chamar a América para um arrependimento. Mas eles não vieram, eles não se arrependeram. E aqui o irmão Branham disse que eles agora estão buscando aliar-se aos árabes. E aí o profeta diz, com certeza serão amaldiçoados. Eles estão realmente correndo para o juízo, porque rejeitaram a misericórdia. Todo homem que rejeita a misericórdia, vem o juízo sobre ele. Toda família que rejeita a misericórdia, vem o juízo sobre aquela família, sobre aquela nação, sobre aquela cidade. Deus envia o juízo. Nós estamos na semana da eleição.
Nós sabemos que essa nação recebeu também grandes homens de Deus. Nos anos 70, Deus sempre trabalha no 7. Nos anos 70, essa mensagem veio aqui para o Brasil, através do missionário Martim, mas nos anos 70 ela começou a ser conhecida, proclamada, através da Rádio Universo. Todos os cantos do Brasil ouviram essa mensagem. Eu escutava uma mensagem hoje do pastor Osmar, hoje de manhã, 24 horas, e ele estava dizendo que aqueles pastores que rejeitaram o pastor Joaquim por causa do casamento dele, eles vão ser julgados pela mensagem do pastor Joaquim. Eles não olharam a mensagem, eles olharam o problema. Deus sempre coloca alguma coisa para ver em que o homem vai olhar. Eles vão ser julgados. Agora eu digo, nós não saímos de Goiânia por causa do problema do pastor Joaquim. Saímos por causa da palavra. Nós não saímos de fim por causa de problema, mas por causa da palavra. Deus já foi nos trazendo para essa luz. Agora, quem está rejeitando a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, virá o juízo. E esta mensagem é que vai julgá-los. Vai julgá-los. Nas suas infalíveis palavras de promessa 34, o profeta disse, vamos ler aqui, bem, Israel está em sua terra natal, ela é sua própria nação, ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas. Ele é simplesmente uma nação, a primeira vez por volta de 2.500 anos, desde que ele foi nação, e Jesus prometeu aquilo à geração. Põe reticência aí. Na Bíblia, uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação, até 40 anos, foi em 1948. Até 40 anos seria 1988. Quer dizer, nesse tempo, o irmão Branham diz, nesse período de tempo, ele virá. E se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. Agora, Israel se torna uma nação, 7 de maio de 1948. Agora, ele disse, não passará essa geração. Então, em 1963 ele vem, como foi fotografado. As pessoas estavam esperando em 1977. Você pode ver que a igreja ainda era menina. A igreja ainda estava no primário. Ela não podia entender álgebra. Depois da morte do irmão Branham, ela ainda estava trocando fralda. Ela ainda era de jardim de infância. Ela não podia entender sobre a segunda vinda que já tinha acontecido. Ela tinha que chegar na Universidade de João. Isso seria no ano 2000. Ela tinha que chegar naquele amadurecimento para ela ver que a vinda já tinha se dado. Está tão claro aqui no parágrafo 34. Vou ler de novo. Do tempo em que Israel se tornou nação, até 40 anos, nesse período de tempo, ele virá. E se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. O irmão Branham está pregando em 1964, já tinha acontecido. Como ele está falando da tenda aqui no 138, já tinha acontecido quando os selos foram abertos, foram revelados. Ele ainda diz, eu volto para o vosso meio. Quando ele diz, eu volto para o vosso meio, é o quinto
ministério de Elias, é aquele espírito em outro homem, não é aquela brana. Nós temos que entender que é um profeta, é Deus falando. E o humano tentar entender a Deus, ele enlouquece, ele faz loucuras e confusões religiosas, faz o povo tropeçar. Se ele não entrar no mesmo espírito do profeta, você tem que estar no mesmo espírito do profeta. Por isso Jesus disse que a necessidade de nascer outra vez. Bem, a outra coisa, cada 2000 anos algo tem acontecido na terra. E a política e tudo mais afrouxa. Deus teve que enviar a ajuda do céu. E nos primeiros 2000 anos o mundo foi destruído com água. E quem pregava naquele mundo, naquele tempo, tinha destaque aquele homem, era Noé. Seus 3 filhos, sua esposa, suas noras, que era, a maior parte delas era filha de Caim. Então Noé pregando uma mensagem que era estranha para os pregadores e as igrejas daquele dia. O mundo com uma população como esta hoje, uma ciência que o mundo até hoje não conheceu, a ciência dos dias de Noé, tão avançada que era. Tempo que as pirâmides foram construídas por Enoque. Gente, estava Noé pregando a sua mensagem, falando do dilúvio, de uma destruição, falando de algo que nunca tinha acontecido, e a ciência provando para Noé que a sua pregação estava errada, que não tinha umidade relativa no ar. Eles, através dos seus aparelhos, diz o profeta, eles provaram para ele, provaram que aquela pregação não estava correta, mas Deus tinha falado para eles que ia chover. É como a mensagem de uma só pessoa, o novo nome. É outro Noé, é outro dia. Cada 2000 anos algo acontece. Sempre aquela pessoa desprezada, era Noé, veio o dilúvio. O segundo 2000 anos, Cristo vem, né? E Jesus, quem deu crédito à nossa pregação, Isaías 53? Quem acreditar, eles olharam, olha só, o tipo de gente que segue esse homem: prostitutas, publicanos, a ralé da sociedade daquele tempo. É que estavam seguindo pescadores, os pobres. E ele anunciando o reino de Deus, e ele falando da segunda vinda. Ele já está falando que ele ia vir 2000 anos depois daquele. Ele tratando sobre a segunda vinda, sobre a profecia de Enoque. E o que aconteceu? Cristo veio para morrer por nós. E agora, ouçam bem o que diz o profeta, 35. E este é o ano de 1964. E este é o ano de 2018. E ele disse: este é o ano de 1964. 1964 anos depois de Cristo. E esse é 2018 anos depois de Cristo. Aí aparece Brana. Brana aparece. E as pessoas estavam na expectativa que algo ia acontecer no ano 2000. O ano 2000 foi o tempo da internet, da televisão. A televisão já estava uma coisa, já estava ficando no passado. É da internet, de uma ciência tão avançada,
mais avançada do que nos dias do irmão Branham. E o mundo estava esperando que algo acontecesse no ano 2000 e aconteceu. A mensagem, Apocalipse 10, 8 a 11, mas simples demais. Quem é que viu? Só a noiva. Só aqueles que o mundo diz que é a coisa mais baixa da sociedade. Mas nós somos a classe mais alta da sociedade do céu, que Ele nos permitiu ver essas coisas. Bem-aventurados os vossos olhos que vê, os vossos ouvidos que ouvem. Foi o que Ele disse. Eu ocultei essas coisas dos sábios entendidos e revelei aos pequeninos. Porque nós que viemos a Ele, já viemos cheios de defeito. Porque Ele quer se esconder em nós. E as pessoas, quando olham, eles não conseguem ver a Cristo. Eles não conseguem ver a mudança. Eles veem o seu defeito. Foi o que aconteceu chegando para o ano 2000. Deus já estava trazendo a terceira puxada. Muitos pastores já tinham abandonado Goiânia. O tempo também tinha terminado. Mas eles não viram a mensagem. Eles viram o problema. A mensagem já estava em outro homem. A mensagem estava em outro homem. Só que a mensagem, ela já não era aquela mesma mensagem do rádio. Ela estava num nível muito mais elevado. Era a terceira puxada. Agora veja só a mensagem desse dia, o nível que ela se encontra nesta hora. Este é o ano de 1964 e eles dizem que estamos 17 anos limitados daquilo, atrasados. Já tinha acontecido nos dias do irmão Branham. Eles fizeram os cálculos e pelos seus cálculos Jesus já tinha vindo há muito tempo e eles não viram que ele estava ali. E agora é 2018, é a última chamada. Nós não temos Branham aqui conosco, nós temos a mensagem. Hoje é o tempo de João, hoje é o tempo de Apocalipse 10, 8 a 11. Hoje é o tempo das pessoas se escandalizarem em outro homem, porque sempre as pessoas se escandalizaram e Deus no homem. Depois que o irmão Branham foi, tinha que aparecer outro homem para eles se escandalizarem no outro homem. Você pode ver que depois da morte do irmão Branham, depois que o irmão Branham partiu, os homens que andaram com o irmão Branham, eles não saíram pregando a mensagem do irmão Branham, eles saíram contando a história do irmão Branham. Mesmo o filho do irmão Branham foi escolhido por Deus para trabalhar com o irmão Branham. Ele não saiu pregando, ele não tinha essa comissão, mas ele saiu contando a história, tudo que ele viu. Mobiripô é aquele homem da história, como Pedro foi o homem da história, o homem da palavra foi Paulo, o Pedro foi o homem da história, Pierre Green foi o homem da história, John Mark foi o homem da história. Não veio um americano trazendo a mensagem do irmão Branham. Quando o irmão Martim chegou no Brasil, ele não pregou, ele só trouxe os livros. O carteiro, ele só entregou a carta. Não saiu ninguém da América. E aqueles que saíram pregando uma coisa errada, uma denominação, a ressurreição isolada, a dualidade. Não, o irmão Branham vai ter que voltar para revelar novo nome, revelar o sétimo selo.
muitas coisas que ele não deixou esclarecidas, mas era outro que tinha que esclarecer. Ele disse: Deus será um outro homem depois que eu partir. Sempre foi assim. A era tinha terminado, era outra era, era a era da noiva, da esposa. Ela já se encontra casada, grávida. Como Sara, uma mulher velha, que não tinha mais prazer sexual com o seu marido, e ela disse que estava grávida, falou para suas vizinhas, suas amigas, seus parentes, mandou avisar para os parentes longe da Mesopotâmia que ela estava grávida. Eles foram rir daquela mensagem, que ela já tinha 90 anos. A mensagem hoje não é um caso de riso. As pessoas não riem quando ouvem você falando que o Jesus hoje se chama Brana. Hoje é a mensagem da esposa de Apocalipse 10, 8 a 11, que João comeu o vinho está reprofetizando. É a Sara que se engravidou, ficou nova, e ela recebe novo nome em Gênesis capítulo 17. Seu nome também é engrandecido. Ela recebe um H. Em vez do I, ela recebe um H. Sara, princesa. Ela chamava Sarai contenciosa. Era uma igreja contenciosa. Quando você vê crente contencioso, igreja contenciosa, ainda não recebeu um novo nome. Agora, quando você recebe um novo nome, você não discute. Você nasceu nessa mensagem. Você nasceu nesse reino. Você recebeu a bênção. Ele disse: e tu serás uma bênção, não uma maldição. Vê que Balaão, mesmo sendo aquele profeta assalariado, ele não conseguiu amaldiçoar Israel. Ele sabia que ele não podia amaldiçoar. Deus disse para ele: você não pode amaldiçoar. Esse povo não recebe maldição. É um povo brindado. Nós somos um povo brindado. Nem um mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somos brindados. Recebemos um novo nome. Nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados. Mas recebemos um novo nome, porque Jesus, eu tenho aqui a mensagem, a obra-prima, a noiva alfa e ômega. Jesus foi alfa e ômega. Ele disse: eu sou alfa, eu sou ômega. Eu sou Jesus e sou Brana. Porque alfa não é Paulo, alfa é Jesus, ômega é Brana. Então ele estava dizendo: eu sou Jesus, Salvador, Redentor. Mas aqui, agora, eu sou Brana, que eu sou Brana. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha muita coisa aqui para a gente poder conversar, mas o tempo não vai nos permitir, né? Mas vamos ficar de pé. Eu nem vou entrar, né, no assunto, que o tempo não vai nos permitir, né? Vamos deixar para uma outra ocasião. Vai 1 hora. Eu ia entrar na obra-prima, né, sobre aquela visão antecipada da noiva,
quando o irmão Brana viu a igreja e a noiva, né? A noiva passa, depois aparece a igreja. E quando ele viu a igreja da América, dos Estados Unidos, ela estava sendo guiada por uma feiticeira. A nação realmente foi amaldiçoada, né? É que foi mudando o governo. O profeta mesmo diz aqui nessa mensagem, né? Que é uma mudança assim, da política. É que Deus também estava trazendo o juízo, né? Deus estava trazendo o juízo sobre os Estados Unidos. Deus está trazendo o juízo sobre essa nação, sobre o Brasil. Veja que o irmão Brana fala aqui que Israel se fez aliança com os árabes. A presidente Dilma Rousseff não aceitou o embaixador de Israel aqui no Brasil. O PT foi totalmente contra os judeus e a favor dos árabes. Por isso nós estamos nessa situação. Agora é só juízo. Que é o que te abençoar é abençoado. Oswaldo Aranha estava empatado quando era secretário da ONU, em 48. E ele foi lá, desempatou em favor de Israel. O Brasil foi abençoado. Tivemos governos abençoados, um benção mesmo. Recebemos benção. Qual foi a benção que nós recebemos? A mensagem. A benção foi a mensagem. Qual foi a benção que a América do Norte recebeu? Branco, Moody, Fine, Billy Graham, Oral Roberts. Foi a benção. Pregadores para tirar as pessoas do pecado, do crime, da idolatria. Mas quando rejeitaram o que receberam a Igreja Católica, o budismo, a Igreja da Unificação, que é o reverendo mundo, levou lá a sua doutrina satânica lá da Coreia do Sul para os Estados Unidos. A América está infestada de denominações estrangeiras, costumes, todos os tipos de feitiçaria, coisas da África, da Índia. Eles têm ali nos Estados Unidos. O Brasil está cheio também. Você não está vendo que está chegando? Vem com seus costumes. Os imigrantes vêm com seus costumes, bem cristãos também, mas eles trazem seus costumes, seus deuses, sua religião. Você pensa que eles vão largar a sua religião? Não, porque rejeitaram a palavra. Você vê que a palavra entrou aqui nos anos 50, através de um homem. Ele era até trinitário, foi à América, conheceu o irmão Brana, se batizou, veio, trouxe os livros. E os moços saíram entregando essas mensagens pelo Brasil. Chegou em Goiânia. E Goiânia semeou o Brasil todo. Essa Assembleia de Deus cruzada, batista, presbiteriano, tudo se levantaram contra o pastor João. Queriam matar, jogar no mar, amarrado numa pedra, saiu no jornal. De Deus ou do diabo. Aí quando Deus parou de tratar com a primeira e segunda etapa, chegando para o ano 2000, Deus começa a trabalhar com o pastor Osmar, com a terceira puxada. Agora, quem é que persegue? Ninguém conhece o Osmar, da Assembleia, Metodista, Batista. O Joaquim já era conhecido. O povo da mensagem mesmo. Começaram a nos chamar de falso. A gente nem conhecia. Aí começamos a escutar o CD. Não é livro mais, é CD. Porque desde o pastor Joaquim era a voz. Os livros eram enviados, mas era a voz. Se não tivesse o pastor Joaquim, que o irmão Martins já distribuía isso aqui há tempo. Você pode ver a igrejinha que tem lá em Campinas.
distribuía, mas quando essa mensagem encarnou, primeira e segunda etapa, encarnou no pastor Joaquim, Deus começou a trabalhar. Aí Deus começou a falar. Deus já tinha um corpo, uma boca, uma voz. Aí a terceira etapa encarnou-se em João. Aí Deus começa a falar. E é como disse o pastor Osmar, eu não tenho uma mensagem nova agora, eu estou repetindo tudo que eu já preguei. Esse é o tempo que nós estamos repetindo: Cordeiro sobre o trono, novo nome, a mensagem de uma só pessoa. Não tem mais nada novo, é só uma repetição. Chegou um tempo que Goiânia era só repetição: batismo, Santa Ceia, lava-pés, semente da serpente. Hoje nós é uma repetição repetindo. Aí você está vendo que o juízo já está vindo sobre a nação. Não só sobre o Brasil, mas sobre toda a América Latina, o Caribe. Que o juízo veio aos pouquinhos. O dilúvio não caiu aquela chuva alta, não. Foram aquelas garotas, foi 40 dias e 40 noites. Até que eles não perceberam. Quando eles foram se dar conta, não dá para sair de casa. Quando foram se dar conta, não dá para sair de casa. Tinha que ir para o terraço, mas as águas também foram subindo. Foram subindo. Vamos curvar nossas cabeças. Pai Celestial, nós te agradecemos por essa noite, pelos teus filhos aqui, até que tem um número grande de irmãos aqui que vieram para ouvir essa indigna pessoa, Pai. As palavras cortadas, mas teu Espírito Santo conserta tudo e bota direitinho no coração de cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pela mensagem, por essa luz, podemos ver o que estamos vendo, Pai. Pai Celestial, abençoa teus filhos, a tua noiva, nesta nação aqui, Pai. Também, onde essa mensagem tem ido, Senhor Deus, pela África, por Portugal, o Senhor guarda os seus filhos. Ó Deus, abençoa cada um. Te agradeço e eu te peço que o Senhor abençoe o irmão Luiz. Não deixa, Senhor Deus, que ele venha a perder o seu pé, que seja amputado, mas o Senhor é todo poderoso para dar vida àquelas veias, aquele sangue, aquele pé, e ele voltar a caminhar novamente. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um cristão, ele sempre alegre, como eu vi ele ontem ali. Ó Deus, muito obrigado por esta hora. Ajuda e abençoa teus filhos, Senhor Deus, dando graça, força. Irmão Marcelino, abençoa a saúde deles, Pai. Está indo com suas filhas para Caxias, o Senhor o abençoe. Pai, abençoa, Senhor Deus, os teus filhos e nos dê graça para essa semana, ainda os cultos que vamos ter ali no Capão da Porteira, e no domingo aqui, o culto de ceia com o irmão Rogério. Ó Deus, abençoa todos os irmãos pela internet. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Não esquecendo que domingo, o nosso culto aqui vai começar às 6h30, né? O pastor Osmar disse que seria melhor fazer a ceia mais tarde, para ficar bem de noite a ceia, porque eles dão mais tarde, sendo que nós não damos muito cedo, né? Mas eu não fazia por causa que ia atrapalhar a transmissão, né? E a gente vai transmitir de todo jeito, né? Eu disse para ele, né? O irmão Rogério vai estar aqui, o culto vai ser às 6h30, todos os primeiros domingos do mês vai ser às 6h30 o culto. Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, até domingo.